Você custa caro demais. E eu não estou a falar do seu estilo de vida ou das suas contas no final do mês. Estou a falar da sua biologia. Para o mercado de trabalho do século XXI, o simples fato de você precisar de dormir 8 horas, comer 3 vezes ao dia e ter o direito legal de se aposentar, faz de você uma tecnologia obsoleta. Durante anos, disseram-nos que a inteligência artificial viria para substituir os trabalhos intelectuais, mas que o trabalho manual estaria seguro. Disseram que um robô nunca teria a destreza de um canalizador, a sensibilidade de uma enfermeira ou a agilidade de um pedreiro. Eles mentiram. Enquanto olhávamos para o ChatGPT a escrever textos, a verdadeira revolução estava a ser montada em fábricas de robótica na China e nos Estados Unidos. A era do humanoide barato chegou, e ela traz consigo uma pergunta que a economia moderna não sabe responder. O que acontece quando um ser humano se torna mais caro do que a máquina que o substitui, mesmo que ele aceite trabalhar apenas pela comida? Nós sempre olhamos para os robôs da Boston Dynamics, aqueles que dão mortais para trás, como brinquedos de luxo. Custavam milhões de dólares. Eram protótipos. Mas a regra de ouro da tecnologia é que tudo que é caro hoje, torna-se barato amanhã. Empresas como a Tesla, com o projeto Optimus, e dezenas de concorrentes chineses, estão a trabalhar com uma meta de preço assustadora. O objetivo é vender um robô humanoide funcional, capaz de andar, carregar peso e aprender tarefas manuais, por cerca de 10 a 20 mil dólares. Pense na matemática fria disto. 20 mil dólares é um pagamento único. O robô trabalha 22 horas por dia. Ele não precisa de férias. Ele não tem sindicato. Ele não fica doente. Ele não sofre acidentes de trabalho porque, se um braço cair, você troca a peça, não paga uma indenização. Se amortizarmos o custo desse robô por 5 anos de vida útil, o custo da hora de trabalho dele é de centavos. Não existe salário mínimo no mundo que possa competir com isso. Mesmo que você aceitasse trabalhar em regime de escravidão, apenas pelo custo das suas calorias diárias, você ainda seria mais caro para a empresa do que a eletricidade que o robô consome. Agora, traga isso para a nossa realidade. Pense no Brasil. Pense no interior de Minas Gerais. A nossa economia é movida por commodities. Minério, café, construção civil. São indústrias que dependem de força física. Cidades inteiras em Minas existem em função de uma mineradora. O açougue, a padaria, a escola, tudo gira em torno do salário daqueles trabalhadores que descem a mina ou operam as máquinas. O que acontece com a cidade de Itabira ou Congonhas no dia em que a Vale ou a CSN fizerem as contas e perceberem que podem substituir 10 mil operários por 10 mil robôs? Não é uma greve. Não é uma crise econômica. É uma substituição total. A riqueza continua a ser extraída da terra. O minério continua a ser vendido para a China. O lucro da empresa provavelmente triplica. Mas o salário desaparece. O dinheiro para de circular na cidade. O comércio quebra. A cidade torna-se um fantasma, não porque o recurso acabou, mas porque os humanos deixaram de ser necessários para o extrair. Estamos a caminhar para a criação daquilo que o historiador Yuval Harari chama de a classe dos inúteis. Historicamente, a maior defesa do trabalhador era que a elite precisava dele. O dono da fábrica precisava de alguém para apertar o parafuso. O general precisava de alguém para segurar o fuzil. A exploração era horrível, mas garantia a sua existência. Você tinha valor, nem que fosse como uma peça na engrenagem. Mas e se a engrenagem funcionar melhor sem você? Ser explorado pelo capitalismo é mau. Mas ser irrelevante para o capitalismo é infinitamente pior. Se você não produz e não tem dinheiro para consumir, para o sistema econômico, você deixa de existir. O clímax deste cenário não é uma guerra entre humanos e máquinas, como no Exterminador do Futuro. A máquina não nos quer matar. A máquina não se importa conosco. O clímax é o silêncio. É o silêncio de milhões de pessoas que acordam de manhã e percebem que não têm para onde ir, que a sociedade não tem um lugar para elas. Nós baseamos toda a nossa identidade, todo o nosso valor próprio, no trabalho. O que você faz da vida? É a primeira pergunta que fazemos a alguém. Se o trabalho manual morre, e o trabalho intelectual é feito por IAs, o que resta? Alguns otimistas dirão: vamos viver de arte. Vamos viver de filosofia. Vamos ter uma renda básica universal e viver no paraíso do lazer. Mas sejamos honestos.
Quando foi que, na história da humanidade, a elite decidiu partilhar a riqueza de graça com a massa que não produzia nada? Olhe para o cavalo. No início do século XX, o cavalo era o motor da economia. Ele puxava carroças, arados, carruagens. Ele era essencial. Então, inventamos o motor a combustão e o carro. Os cavalos não arranjaram empregos melhores. Eles não se tornaram cavalos artistas. A população de cavalos colapsou. Hoje, eles são animais de estimação para ricos ou atrações turísticas. A grande massa de cavalos de trabalho simplesmente deixou de existir. Nós somos os cavalos da próxima revolução industrial. A tecnologia promete libertar-nos do trabalho pesado. E vai cumprir. Mas a liberdade sem propósito e sem meios de sobrevivência não é uma utopia. É um abandono. Estamos a construir um mundo de eficiência máxima, onde o lucro é gerado por máquinas, gerido por algoritmos e acumulado por uma fração minúscula da sociedade que detém as patentes. Quanto ao resto de nós, resta-nos a pergunta mais assustadora que um ser humano pode enfrentar. Se você não serve para trabalhar e não tem dinheiro para comprar, quem é você? E mais importante, num mundo desenhado para a eficiência, qual é a utilidade de manter você por perto?